Boa tarde, senhores deputados, boa tarde, senhores servidores. Havendo quórum regimental, declaro aberta a nossa 8ª reunião ordinária, marcada para acontecer no dia de hoje, às 17 horas. Saúdo o deputado Fabiano da Luz, o deputado Fernando Vampiro, o deputado Nazareno Martins, que se encontra presente na nossa casa. Primeira ordem do dia, discussão e votação da ata da 7ª reunião ordinária. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Ordem do dia, discussão e votação dos pareceres. O deputado Fabiano da Luz é o primeiro deputado a apresentar os pareceres. Boa tarde, senhor deputado Ivan Nates, deputado Luiz Fernando Vampiro, deputado Nazareno Martins. Eu tenho aqui, senhor presidente, o projeto de lei 0268.5/2019, que dispõe sobre a permissão da entrada de animais de estimação de pequeno porte, especificamente cães e gatos, em estabelecimentos comerciais, shoppings, bares, restaurantes e similares no estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Ivan Nates. No voto, preliminarmente, eu observo que, em contato com a administração dos shoppings Floripa, Iguatemi, Beira-Mar, Itaguaçu, Via Catarina e Continente Park Shopping, constatamos que existem todos a permissão para entrada e circulação de animais de estimação de pequeno porte no colo ou em carrinhos, ou até mesmo no chão, com coleira e guia. A circulação dos referidos animais, no entanto, é vedada na praça de alimentação. Nesse cenário, creio que a permissão da circulação de animais de estimação pelos shoppings acima identificados já é uma liberdade de suas administrações, já que não se deve fazer imposições dessa envergadura à iniciativa privada. Shoppings, estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes e similares devem ter a liberdade para estabelecer suas próprias regras no tocante à permissão ou não da entrada e circulação de animais de estimação em suas instalações. Além disso, especificamente quanto aos shoppings, seria inócua a existência da lei para ordenar o que já é permitido. Diante do exposto, voto no âmbito desta comissão, tendo em vista que o projeto de lei não se legitima, uma vez que não atende ao interesse público, voto pela rejeição no âmbito desta Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Obrigado. Obrigado. Voto do relator ao PL 268.5/2019. Considerando que o PL estabelece não só obrigações para shoppings, bares, restaurantes e similares, eu solicito a retirada do projeto em pauta, solicito vistas para possibilidade de adequação ou revisão até da própria matéria. Muito obrigado. Sim, senhor. Vistas, deputado Ivan Nates. Passando, continua com a palavra. Eu estou retirando de pauta aqui o projeto 271/2019 para reanalisar melhor, presidente. Muito obrigado. Vossa Excelência terminou? Terminei, sim, senhor. Então, com a palavra, o deputado Nazareno Martins. Cumprimento meus pares, meus presidentes dessa comissão. Eu tenho 3 projetos a relatar, senhor presidente. O primeiro é o projeto 144.5/2022. Parecer do projeto. Cuida-se do projeto de lei de autoria do deputado Volney Weber, que objetiva instituir a rota turística religiosa Caminho do Santuário de Nossa Senhora, Mãe dos Homens, no município de Araranguá. Esse projeto tem, meu parecer, favorável para a sua aprovação. Favorável. Em discussão, o voto do deputado Nazareno Martins ao PL 144.5/2022. Deputado Volney Weber, o voto é pela aprovação. Senhor presidente, também tem o parecer do projeto de lei... Em discussão, só um minutinho. Perdão. Em discussão, em votação, não havendo votos contrários, aprovado. Vossa Excelência continua com a palavra. Senhor presidente, tem o parecer animal de Palhoça. Na análise dos autos, constato que a matéria é pertinente
e convergente com o interesse público, haja vista o importante trabalho desenvolvido pela Ecopet, Ecologia e Bem-Estar Animal, que presta serviço de relevante interesse social à comunidade, na medida em que promove ação visando reunir reciclagem de tampinhas plásticas que iriam para o lixo e o bem-estar animal. Anteexposto, voto no âmbito desta comissão pela sua aprovação do projeto de lei 035.1 de 2002, devendo a matéria seguir aos seus trâmites regimentais. Esse é o parecer, senhor presidente. Em discussão, o relatório ao PL 35.1 de 2022, autoria do deputado Neudi Sareta. O voto do relator, deputado Nazareno Martins, é pela aprovação da matéria. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação? Não havendo votos contrários, aprovado. Consulto Vossa Excelência. Tem mais um, senhor presidente. Tem aqui um extra pauta. Sim. Posso relatar do deputado Fernando Krilling. Cuida-se do projeto de autoria do deputado Fernando Krilling, que objetiva instituir a rota turística do caminho do Piabiru, no estado de Santa Catarina. O autor destaca em sua justificativa a importância do presente projeto de lei para o desenvolvimento de diversos segmentos do turismo no estado, especialmente porque busca promover o resgate e preservação dos povos indígenas, bem como dos desbravadores e colonizadores que forjaram e contribuíram para a formação da sociedade catarinense. Da análise do texto normativo, contato que a matéria não contraria os interesses públicos, ao contrário, trata-se de importante objetiva que irá, por certo, incrementar o movimento turístico no estado de Santa Catarina. Ante o exposto, atendido todos os pressupostos legais, voto pela aprovação do projeto de lei 151.4 de 2022, no âmbito desta comissão. Este é o parecer, senhor presidente. Senhor deputado, eu consulto Vossa Excelência se não tem um projeto idêntico do deputado Sargento Lima, porque não sei se é o mesmo também. Lembra que nós tivemos aqui a apresentação de um grupo da rota turística do Piabiru, lá em Joinville, né? Porque eu acho que há um projeto semelhante tramitando na casa, não sei como... Eu recebi isso para relatar, estou relatando o projeto que me deu, eu não sei se tem o outro. Então... Não tem, né? Não chegou para nós. Bom, então vamos votar, né? Vai botar aí coisas depois. Porque eu sei que teve... O que aconteceu, senhores deputados, aí em discussão, o que aconteceu é que já nós tivemos por aqui uma apresentação, eu acho que quem acompanhou, da rota, né? E essa apresentação foi feita pelo deputado Lima, da autoria do projeto dele. Mas se não tem nenhuma observação... Mas aí o senhor presidente poderia pedir vista ou tirar para ver se tem outros. Né? Se é anterior do projeto do Lima, o protocolo na casa, na verdade, esse vai... Perfeitamente, esse vai conexar... Então, se todos estiverem de acordo, eu vou solicitar a vista. Né? De vista para ver, para verificar. E determina a comissão que certifique se há o projeto semelhante tramitando na casa. E traga na próxima... Até sessão. Porque ele entra como extra pauta, né? Todos de acordo? Todos. Então, vice-deputado Ivanardes, solicitação da certidão da comissão. Vossa Excelência continua com a palavra. Eu não tenho mais nada, senhor presidente. Bom, então, o deputado Fernando Vampiro. Boa tarde, senhor presidente, deputado Fabiano, deputado Nazareno. O primeiro projeto que eu tenho, cuida-se do projeto de lei 390.6 de 2021, de autoria do então deputado Rudinei Floriano, que pretende alterar a lei 14.675, de abril de 2019, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências para incluir a execução na política estadual de resíduos sólidos. Lida no expediente de sessão plenária de 14 de outubro de 21, a matéria foi admitida por unanimidade no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, na reunião de 3 de maio de 22, nos termos da emenda substantiva global de folhas 39 e 40, dos autos eletrônicos da lavra do relator naquele colegiado, o deputado Márcio Machado,
visando adequar a redação original para os fins de corrigir aspectos formais referentes à técnica legislativa, tendo em vista a publicação superveniente da Lei 18.350, de 27 de janeiro de 22, que alterou a Lei 14.675, de 2009, e ajustar aspectos materiais, haja vista que pretendida alteração no caput do artigo 244 da referida lei, como proposto pelo artigo 2º da propositura, determinou indevidamente, por erro de técnica legislativa, a extinção dos vigentes parágrafos 1º e 2º daquele dispositivo legal, além de incluir inadequadamente o projetado segundo no artigo 256 para tratar nos termos propostos sobre oxirredução. Dando prosseguimento, a proposta foi aprovada por maioria na Comissão de Finanças e Tributação, com a redação da emenda substitutiva global de folha 39 e 40 dos autos eletrônicos, nos termos do voto relator do deputado PP Colasso, por não ensejar aumento de despesa ou diminuição da receita estadual. Na sequência, a proposição aportou na Comissão de Turismo e Meio Ambiente, na qual me foi designada a sua relatoria nos termos regimentais, conseguindo oportunamente que foram diligenciados a Procuradoria-Geral do Estado, o Instituto do Meio Ambiente, IMA, na Comissão de Constituição e Justiça, não vislumbrando a primeira vícios de inconstitucionalidade, enquanto que o segundo posicionou-se contrariamente ao pleito por carência técnica acerca do assunto, bem como por entendê-lo em desacordo com as leis nacionais 12.305/2010 e estadual 14.675/2009. Foram ainda trazidos aos autos de ofício, já nesta Comissão de Turismo e Meio Ambiente, os posicionamentos do Fórum Parlamentar de Defesa e Desenvolvimento do Comércio Atacadista e Distribuidor do Estado de Santa Catarina, do Sindicato das Indústrias de Celulose e Papel de Santa Catarina, da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, da Associação Brasileira de Tratamento de Resíduos Influentes, ABET, da Associação Empresarial de Canoinhas, do Conselho Estadual de Meio Ambiente, da Câmara Técnica de Resíduos do Conselho Estadual do Meio Ambiente e da Federação de Consórcios, Associações de Municípios, FECAM. Todos contrários à continuidade da matéria, por contrariedade à diretriz traçada pela legislação federal em vigor à livre iniciativa, por ensejar graves implicações ao setor produtivo, bem como por carência de legitimidade legal, técnica e material. É o relatório. Voto. Vencida a questão de análise dos aspectos da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, afetos à Comissão de Constituição e Justiça, resta a esta Comissão de Turismo e Meio Ambiente a análise do interesse público, com enfoque nas disposições contidas no artigo 83 e 144, terceiro do Regimento Interno. Em sendo assim, considerando as manifestações desfavoráveis à continuidade da tramitação da proposição, tanto pelos órgãos técnicos como pela sociedade civil, constato que a normativa almejada contraria o interesse público, na medida em que implica numa inversão de prioridades no tratamento de resíduos sólidos, como estabelecido na legislação federal, num retrocesso quanto aos cuidados ambientais que a legislação estadual preconiza. Além disso, a proposta contraria a livre iniciativa, por ensejar graves implicações ao setor produtivo, além de carecer de legitimidade legal, técnica e ambiental. Dos pronunciamentos colhidos, julgo oportuno relembrar a declaração do IMA, Instituto do Meio Ambiente, que se posicionou contrário ao projeto de lei por entender que não há disponível argumentação técnica, hipóteses ou resultados de projetos ou pilotos voltados à tecnologia de oxirredução no tratamento dos resíduos sólidos. Da mesma forma, a Federação de Consórcios, Associações de Municípios FECAM de Santa Catarina, no ofício do presidente 272/2022, das páginas 83 e 86, expôs sua preocupação técnica quanto à proposta, nos seguintes termos: os conceitos técnicos neles apresentados carecem de legitimidade legal, técnica e ambiental, estabelecendo um caminho não só equivocado, como também com claro retrocesso nos cuidados ambientais que a legislação estadual preconiza. Importante mencionar que parte de nosso entendimento corrobora a manifestação promulgada pelo IMA, apresentada por meio de informação técnica consubstanciada e juntada aos autos. Ante o exposto, com amparo nos regimentos do artigo 80 e 144, terceiro, voto no âmbito desta Comissão de Turismo e Meio Ambiente pela rejeição do projeto de lei 390.6 de 2021 por clara contrariedade ao interesse público. Era o meu voto, senhor presidente. Em discussão? Em votação, o voto do relator ao PL 390.6 de 2021, de autoria do deputado Floriano. Eu quero só parabenizar o voto do relator, que conseguiu captar muito bem o
o objeto da matéria e encaminhou adequadamente o projeto com todo respeito, né, aos que pensam no sentido contrário, caminha adequadamente pela rejeição da matéria. Então, vou acompanhar Vossa Excelência e registrar e parabenizar Vossa Excelência ter observado as razões pelas quais o projeto deveria ser arquivado. Senhor presidente, tem outro... Claro, por unanimidade, né? Rejeitado. O outro, senhor presidente, cuida-se de um projeto de lei de autoria de 2 deputados, do Bruno Souza e de Mauro de Nadal. Cuida-se de projeto de lei de iniciativa parlamentar que pretende modificar a redação 132 da Lei 14.675/2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente, para inserir no Sistema Estadual de Unidades de Conservação de Natureza as reservas particulares de patrimônio natural. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária dia 30 de novembro de 21 e posteriormente encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual foi aprovada por unanimidade nos termos do relatório e voto das páginas 6 a 10, os autos da versão eletrônica, na forma da emenda substitutiva global de folhas 11, para acrescentar o parágrafo 6º, inciso 6º, ao artigo 132-A da Lei 14.675. O que diz o parágrafo 6º? Não será considerado como acesso inviável o acesso pré-existente ou ainda a abertura de novo caminho pelo interior da unidade de conservação de proteção integral, desde que não seja danosa aos seus atributos. Importante destacar, conforme relatado pelo relator da CCJ, que entre o lapso temporal da protocolização do presente projeto de lei e a elaboração do pertinente relatório do voto da Comissão de Constituição e Justiça, ocorreu a publicação da Lei 18.350, de 27 de janeiro de 22, que alterou a redação original do artigo 132-A da Lei 14.675, que já acolhe, em parte, a matéria tratada num projeto de lei em tela, no sentido de inserir no Sistema Estadual das Unidades de Conservação da Natureza as reservas particulares de patrimônio natural. Na sequência do trâmite regimental, no âmbito da Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, a matéria restou igualmente aprovada por unanimidade nos termos do parecer de folhas 15 a 18 da versão eletrônica. Logo após, vieram os autos para apreciação desta Comissão de Turismo e Meio Ambiente, na qual fui designado relator. Meu voto. Da análise cabível no âmbito desta comissão, nos termos do artigo 83 e do artigo 142, do inciso 3º, do regimento interno deste poder, observa-se que a matéria é oportuna e conveniente ao interesse público, uma vez que cabe ao poder público regulamentar regras claras para a implementação da medida pretendida, estabelecendo, no caso, parâmetros de viabilidade de acesso a imóvel, rural ou urbano, em que se pretenda a constituição de RPPN, inclusa nos limites de unidade de conservação de proteção integral, como pretendido pela redação do inciso 6º, que se almeja na forma da emenda substitutiva global aprovada na CCJ ao acrescentar ao artigo 132. Eis que, todavia, no tocante ao texto pretendido para o novel, a ser acrescentado no 132 da Lei 14.675, entendo que o seu conteúdo parafraseia a ideia do vigente artigo 5º, utilizando para isso uma construção de valor semântico negativo. Se não, vejamos os dois textos. 5º. Entende-se por acesso inviável, descrita no inciso 4º, quando o acesso à propriedade tiver que ser executada pelo interior de unidade de conservação de proteção integral e seja danoso aos seus atributos. Assim, segundo depreende do seu vigente inciso 5º, é considerada de acesso inviável à propriedade em que se pretenda a constituição de RPPN, conforme estabelecido no inciso 4º, quando o acesso a ela tiver que ser executado pelo interior de unidade de conservação de proteção integral, causando dano aos atributos da respectiva unidade de conservação. Por sua vez, no novel 6º, proposto pela páginas 11, assim estabelece: não será considerado como acesso inviável o acesso pré-existente ou ainda a abertura de novo caminho pelo interior da unidade de conservação de proteção integral, desde que não seja danoso aos seus atributos. Depreende-se ainda que a terminologia tenha sido alterada para acesso inviável, sem se referir com precisão a acesso à propriedade, imóvel rural ou urbano, conforme no inciso 4º, que o conteúdo relativo à preservação ambiental é o mesmo daquele 5º, ou seja, quando já existir acesso ao imóvel pelo interior de unidade de conservação ou quando a abertura de novo acesso não causar dano à unidade de conservação de proteção integral, não se considerará o acesso inviável.
Diante disto, vislumbrei por zelo a necessidade de adequar a redação do vigente artigo 5º, parágrafo 5º, conforme a ideia proposta pelo 6º, de páginas 11, a técnica legislativa, consoante o dispositivo de lei complementar 159, de 18 de janeiro de 23, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, estabelece outras providências com o propósito de conferir maior clareza e precisão ao texto normativo em tela. Ante o exposto, uma vez atendido o interesse público, voto pela aprovação do projeto de lei 448.7/2021, na forma da emenda de substitutiva global que apresento e, por consequência, pela prejudicialidade da emenda substitutiva global de páginas 11, com fundamento no regimento interno do artigo 235, 5º. Era este o meu parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Fernando Vampiro, que vai fazer muita falta aqui na nossa comissão, né? Sempre muito dedicado, né? Sempre muito comprometido. E confesso que sempre tem contribuído bastante, né, com nossas pautas aqui. Realmente, uma pena, deputado Vampiro. Vossa Excelência não ficará conosco aqui no próximo mandato. É que é assim, né? O processo, a nossa vida é uma vida de escolhas, né? E faz parte. Tem que entender que é assim. De qualquer forma, em discussão, no relatório do deputado Fernando Vampiro, ao PL 448.7/2021, de autoria do deputado Bruno Souza e Mauro de Nadal. O voto é pela aprovação da matéria como substitutivo global apresentado pelo relator. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado à unanimidade. Consulto os senhores deputados se alguma outra matéria em pauta. Bom, nós temos uma outra pauta, que é a apresentação do relatório da gestão de recursos hídricos do Estado de Santa Catarina do ano de 2021, uma exigência da legislação, que será apresentado pela Secretaria Executiva do Meio Ambiente, a SEMA, com a participação do senhor Vinícius Tavares Constante, gerente de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos. Eu consulto se o senhor Vinícius se encontra. Muito bem. Vossa Excelência, o senhor tem 10 minutos para a apresentação da proposta. 10 minutos é suficiente? Eu vou correr para... Por favor. Falta. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos demais deputados e a todos presentes aqui na... Então, deixa eu só aproximar mais. E a todos presentes na sessão dessa comissão. Meu nome é Vinícius Tavares Constante, eu sou gerente de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos na Secretaria Executiva de Meio Ambiente, da SDE, Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Estado de Santa Catarina, em nome do secretário Leonardo, né? Deixo aqui uma boas-vindas a todos. O secretário Leonardo, infelizmente, teve um compromisso de última hora que não pôde vir participar da reunião. Essa apresentação, então, é uma apresentação do que ocorreu agora no ano de 2022, na verdade, não 2021, na gestão de recursos hídricos. Então, aqui, a gente vai apresentar aqui os principais pontos, né, da gestão. Deixa eu... Isso.
Obrigado, deputado. Pode passar? Bom, a gestão de recursos hídricos, só uma introdução rapidinha, né? Assim, ela trata de como que a gente vai lidar com a água, né? E a água, ela, ao se deslocar por uma bacia hidrográfica, a gente tem diversos usos que competem, né, pela água. Pode ir passando. Então, a água é um recurso limitado, né, como vocês já sabem. A gente tem sempre, numa bacia hidrográfica, diversos interesses em relação ao uso da água, a indústria, a irrigação, a criação animal, o consumo humano, né? Então, são vários usos, o transporte, muitas vezes, também, né? E a gente tem uma distribuição desigual no território e, muitas vezes, um uso inadequado que gera conflitos pelo uso da água, né? E esse conflito ele pode ser entre usuários do mesmo setor ou, às vezes, de setores diferentes, né? Às vezes, a irrigação com abastecimento público, às vezes, entre o setor hidrelétrico, né? E para isso, então, existe uma política nacional, estadual de recursos hídricos para fazer a gestão da água, né? E nos fundamentos lá da política, a gente tem que a água é um bem de domínio público, ela é um recurso limitado e de valor econômico. Nas situações de escassez, a gente precisa dar prioridade para o consumo humano e dessedentação animal. Na gestão de recursos hídricos, a gente deve proporcionar os usos múltiplos. Então, apesar de, na questão da escassez, a gente priorizar aqueles dois usos, de maneira geral, a gente tem que garantir os usos múltiplos. E a gente deve usar a bacia hidrográfica como unidade territorial para o planejamento e gestão, e ainda fazer essa gestão de forma descentralizada e participativa, né? Pode passar? E ainda a política nacional traz ali como objetivos assegurar a disponibilidade de água, tanto em padrões de qualidade como em disponibilidade, a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, a prevenção e defesa contra eventos hidrológicos críticos, e incentivar e promover a captação, a preservação e o aproveitamento das águas pluviais também. Existe todo um sistema para fazer essa gestão dos recursos hídricos, com organismos colegiados, os conselhos e comitês de bacia, e órgãos da administração direta e indireta, que fazem a parte de planejamento e implementação dos instrumentos da política, né? Então, órgãos com poder outorgante, como a nível nacional, a Agência Nacional de Águas, e a nível estadual, nós da SEMA-SDE. Pode passar? E ainda a política traz 5 instrumentos principais de gestão para a gente trabalhar e alcançar aqueles objetivos, que são os planos de recursos hídricos, que é um instrumento de planejamento de como se vai utilizar a água nos próximos anos, a outorga, que é o instrumento que dá autorização do uso da água, já que ela é um bem público, a cobrança pelo uso da água, que é um instrumento para racionalizar o uso da água, um instrumento econômico para racionalizar, que aqui no Estado a gente ainda não aplicou. O enquadramento, que é o instrumento focado na questão de qualidade da água, e o sistema de informações, que é onde a gente tem todas as informações para aplicar todos os instrumentos, né? E esses instrumentos eles trabalham de forma integrada. Na Secretaria, a gente tem lá, então, uma estrutura, e a Diretoria de Recursos Hídricos e Saneamento que é responsável pela gestão de recursos hídricos. Pode passar? Aqui são as principais ações da Diretoria de Recursos Hídricos e Saneamento. Então, ações para o planejamento, para a outorga e controle e para o saneamento. A gente vai falar um pouco das principais dela mais para frente. Pode passar. O primeiro instrumento, né, que são os planos de recursos hídricos, a gente tem 2 tipos de plano, o plano estadual e os planos de bacia. O plano estadual ele foi elaborado lá em 2017 e a gente tem metas para cumprir, objetivos e metas até 2027. Esse é o horizonte dele, foi de 10 anos de planejamento. Então, agora eu vou começar a falar de alguns instrumentos que a gente está aplicando e todos eles estão de acordo aí com essas metas previstas no plano estadual. Pode passar.
Então, os planos de bacia, né? A gente precisava concluir os planos de bacia até o ano que vem, e a gente está em elaboração dos últimos planos, né, no Estado. Pode passar ali para o próximo slide. Então, onde está em verde, né, todas as bacias hidrográficas onde está em verde, a gente já tem o plano de bacia concluído. Nas duas em amarelo, que é a região lá do Rio Negro, Canoinhas, está em elaboração, na parte final já concluindo. E o Canoas e Pelotas, essa outra área grande aqui em amarelo, na região ali de Lages, também está em elaboração, esse ainda na parte de diagnóstico. E a gente tem na bacia do Rio do Peixe ali em licitação ainda o último plano para concluir no Estado. Nesse ano, então, a gente tem esses 2 planos sendo executados, 2 em contratação, o do Rio do Peixe, e já começamos também o processo de licitação da revisão do complexo da Babitonga, que é aquela área lá perto de Joinville, no norte do estado, litoral norte. E ainda a gente elaborou o termo de referência do plano da Ilha de Santa Catarina, que é a única região do estado sem comitê de bacia e que, por não ter comitê, fica mais difícil de implementar o plano, e a gente está numa discussão para criar o comitê e o plano também. Então, essa é a parte que ainda está um pouquinho mais atrasada. Pode passar. Esse é o cronograma, então, para a finalização dos planos de recursos hídricos e depois para as revisões até 2029, conforme é previsto no Plano Estadual de Recursos Hídricos. Então, a gente está concluindo o do Canoinhas, tem o do Canoas, o Peixe, ali ainda para executar, e depois, a partir do Babitonga em diante, são revisões dos planos já existentes. Pode passar. O próximo instrumento é o enquadramento dos corpos d'água, que é um instrumento focado na questão de qualidade da água. Esse a gente está um pouco mais atrasado do que os planos de recursos hídricos. A gente tem a bacia do Itajaí, a única bacia com enquadramento aprovado pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, foi aprovado agora em março desse ano, pela resolução 69 do Conselho. Tem várias bacias, essas em amarelo, onde o Comitê de Bacia já aprovou uma proposta de enquadramento e ela precisa tramitar no Conselho, e a gente está fazendo ajustes nessas propostas para tramitação no Conselho. E onde está em vermelho ainda não tem proposta elaborada, né? Então precisa fazer, a gente vai fazer junto com as revisões dos planos de bacia, aproveitar o processo de discussão para discutir enquadramento também. Pode passar. Aqui é a proposta de enquadramento do Itajaí. A gente pode ver ali as classes, né? Classe especial, que é nas unidades de conservação de uso integral, que é a mais restritiva. Depois classe 1, 2, 3. Tem até a classe 4, que seria a classe de pior qualidade, mas o comitê decidiu não enquadrar nenhum rio em classe 4. E tem ainda lá na Foz, né, a parte de água salobra, classe 3 salobra. Essa é a meta para 2025, pode passar. Aí a meta para 2030, 2035, pode ir passando, e 2040 é o próximo. Então, são metas progressivas, vai melhorando as classes, né? E para se chegar no ano de 2040, só com rios de classe 1 e 2 na bacia, né? Tem uma série de ações para serem feitas, que já começaram também, para tanto de saneamento, na área da dessedentação animal também. Tem uma série de ações previstas, né, para ir trabalhando e alcançando essas metas que o comitê discutiu. Só a região final, lá onde tem a região de água salobra, é que vai continuar ainda classe 3, lá por causa do porto e uma série de coisas, não se consegue melhorar a situação, né? Pode passar. O outro instrumento é o sistema de informações, que ele é composto por vários subsistemas, né? Então, a gente tem o CIRESC, que é o portal Águas, onde tem todas as informações de recursos hídricos do Estado nesse portal, e tem o SNIR, que é o Sistema Nacional de Recursos Hídricos. A gente também manda todas as informações do Estado
para o Sistema Nacional. Então, lá também se consegue consultar as informações de Santa Catarina. Pode passar. Então, uma das informações que pode ser consultada no sistema é a sala de situação e o Rios Online, que é o monitoramento hidrológico, que é coordenado ali pela Epagre-Ciran. A gente repassa recurso para que eles façam esse trabalho. Então, ali se consegue ver as principais estações hidrometeorológicas do estado e ver como é que está a situação de cada curso d'água e ainda ver se ele está numa situação de estiagem ou de enchente, né, ou numa situação normal. Então, por exemplo, esse mapa eu coletei hoje lá do site, né? Então, a maioria das estações do estado que estão em verde ali estão em situação normal, e as em laranja e vermelho têm algum grau de estiagem, né? E aqui é um gráfico dos últimos dias também que eu coletei hoje, da estação lá em Canoinhas, né? Que é uma estação ao lado da captação da Casan, mostrando aí como esse período aí de novembro sem chuva já começou a afetar, né? A gente tem também... Não, pode passar. A gente tem também o boletim hidrometeorológico integrado, que a gente faz em conjunto com a Defesa Civil, as agências reguladoras de saneamento. Esse boletim, a gente começou ele lá em março de 2020, quando a gente estava numa estiagem forte aqui no estado, né, que a gente passou esses últimos 2 anos. É uma publicação que tem bastante alcance e ela traz também, né, não só a situação hidrometeorológica, mas como que isso está afetando tanto a área rural como o abastecimento urbano. No ano de 2022, a gente fez 12 boletins já, esse é o último, né, de novembro. Normalmente ele sai mensal, às vezes a gente faz quinzenal quando a situação está um pouco mais crítica. Pode passar? Então, aqui, aquele mapa da esquerda é o mapa lá em 2020, quando a gente estava com a situação mais crítica, essa é a situação do abastecimento de cada um dos municípios. Então, para ver como lá em 2020 a gente passou por um período onde quase o estado todo estava com problemas com relação à estiagem. Já esse último aqui é o de novembro desse ano, onde a gente está numa situação bem confortável, né? Com alguns poucos municípios ali, uma situação de atenção, começando a ter algum problema, mas está bem tranquilo. Esse gráfico embaixo, na verdade, são todos os boletins. A linha em cinza, né, é o percentual de municípios do estado que está em situação normal, em amarelo em atenção, em laranja alerta e vermelho crítico, né? Então dá para ver que a situação melhorou bastante durante esse ano. Pode passar. Outro material que a gente faz, né, em cima dos dados de monitoramento é o monitor de secas. Eu não sei se vocês já repararam no Jornal Nacional, às vezes, quase todo mês, né, sai uma matéria sobre o monitor de secas, falando de como é que está a situação no Brasil todo. O monitor de secas é coordenado pela Agência Nacional de Águas, começou lá no Nordeste, mas a partir de agosto de 2020 a gente passou a integrar também. Aquele primeiro mapa ali também é de agosto de 2020, olha como a situação da seca estava severa aqui no estado em 2020, mas hoje a gente está numa situação normal. Pode passar. Outra informação que a gente tem no nosso sistema é o monitoramento de qualidade da água. A gente monitora trimestralmente 21 parâmetros. Até a última coleta a gente coletava 40 pontos e a partir da próxima a gente vai passar a coletar 105 pontos, que vai ser agora em dezembro, que é toda a parte da vertente do interior, né, que a gente não coletava ainda informação. Uma das informações que a gente gera com esse monitoramento são os boletins, né, e nos boletins a gente faz análise do IQA, que é um índice de qualidade da água que junta 7 parâmetros, e a gente vê ali que a maioria dos pontos coletados, né, de 2021 para cá estavam numa situação razoável. Alguns ali
cerca de 20%, um pouco mais, um pouco menos, situação boa, e em situação ruim ali de 20% a 10%, né, dos pontos, uma situação ruim. Pode passar. São alguns mapas, né, que a gente gera a partir do monitoramento. Então, aqui alguns índices, alguns parâmetros ali. O DBO, por exemplo, agora da última coleta de setembro, estava tudo ok, atendendo a legislação. Os coliformes, a gente tinha problema, principalmente ali na região da bacia do Itajaí, mas em algumas outras bacias também. O cloreto, né, a gente com problemas ali na região litorânea, por causa da cunha salina, né, então, em pontos onde tem influência de maré. E, de maneira geral, olhando todos os parâmetros, né, a gente, compilando todos os parâmetros, esse mapa grande, onde o que está atendendo a legislação, o que não está, então os pontos em verde atendendo e os em vermelho não atendendo. Isso em setembro desse ano. A gente vê que a região ali da bacia do Itajaí e Camboriú, né, são as regiões mais críticas. Pode passar. O outro instrumento é a outorga, né, que é a autorização do uso do recurso hídrico. A gente, no ano de 2021, então, 22, desculpa, a gente até outubro emitiu 658 portarias de outorga. É bom frisar, né, que a gente tem uma equipe muito reduzida, só 2 técnicos efetivos e mais alguns bolsistas que ajudam no processo de outorga. Além das outorgas mesmo, tem as avaliações preliminares de disponibilidade hídrica, que são análises que são feitas pela equipe, alguns outros estudos. A equipe também elaborou 12 capacitações, 10 presenciais e 2 remotas. E também tem o sistema de outorga, que faz parte do sistema de informações, que está sendo finalizado, e a equipe da outorga também trabalhou nesse processo. Pode passar para o seguinte slide. Então, esse é um gráfico geral da outorga para a gente ver ao longo dos anos como evoluiu, né? O Estado de Santa Catarina começou muito tarde a outorgar, e a gente vê um salto grande a partir de 2021 com o sistema de outorga, onde a gente teve mais de 4.500 atos de outorga emitido, né, no ano passado, e esse ano ali tem cerca de 3.500 até outubro também, né? Então, a automatização, né, tem auxiliado bastante para que a gente consiga avançar na regularização dos usuários. Outra questão que é trabalhada... Assim, nós já estamos falando do tempo. Tem outra comissão. Ok, eu posso só estar finalizando aqui? O mais importante é finalizar. Tá. Depois vai disponibilizar os resultados do processo. Perfeito. Então, tem a fiscalização também, que é feita pela equipe. Pode passar. Os comitês de bacia, que são 16 comitês que a gente faz toda a parte de assessoramento. Pode passar também. Aqui são as atribuições dos comitês. Pode passar. E as entidades executivas que prestam apoio aos comitês que a gente contrata. Então, são 4 grupos de entidades executivas. Pode passar também. E, por último, a gente tem um programa que praticamente todas essas ações, né, estão relacionadas ao programa Progestão, que é junto com a Agência Nacional de Águas, que é um programa de cumprimento de metas, onde a gente tem, então, o recebimento, né, de repasses de acordo com o cumprimento de metas. Esses são os valores repassados pela ANA nos últimos anos. Então, acho que finalizou. Eu fico disponível aqui para qualquer dúvida. Obrigado. Muito obrigado ao senhor Vinícius Tavares Constante, ele que é gerente de planejamento de recursos e gestão dos recursos hídricos da Secretaria do Meio Ambiente. Consulte seus deputados, tem algum questionamento? Não, eu solicito que o senhor disponibilize, né, a apresentação para a comissão, e a comissão distribua aos deputados membros da nossa comissão. Ano que vem,
nós vamos conversar um pouco mais sobre a questão da bacia hidrográfica do Itajaí Mirim. Uma pauta que é corriqueira aqui de Itajaí e navegantes que são dependentes da qualidade da água que vem do Itajaí Mirim. Então, há sempre um debate em torno disso ali. Vou convidar o senhor para vir em fevereiro, março, aqui para tratar do Itajaí Mirim. Tá certo? Perfeito, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Não havendo mais nada, dou por encerrada a nossa reunião.